Gênesis capítulo número 1, versículo número 26, diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vai ao capítulo 2, versículo 23. Capítulo 2, vai na seguinte, versículo 23, diz assim: e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Pai Santo, Deus maravilhoso, mais uma vez eu me ponho diante da sua gloriosa presença nesta noite, entregando, meu Deus, em consagração. Oro também, ó Deus, por cada servo e serva de Deus presente neste recinto. Venha tomar, Senhor, a mente de cada um de nós, venha revelar a cada um de nós mais preciosidade da sua palavra para o nosso conhecimento e também vivência espiritual. Eu oro nessa noite, entregando, meu Deus, nas tuas mãos esta meditação, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Podem sentar, meus amados. Hoje à noite, como já foi anunciado, é a nossa última noite de domingo, falando sobre família. Obrigado, irmã. Falando sobre família. Quarta-feira nós ainda teremos mais um culto, dia 31, onde estaremos ainda neste enfoque sobre famílias da Bíblia. Que lições estas famílias nos ensinam para as famílias do século 21, certo? Mas essa noite é o nosso último domingo do mês e, como está na agenda das mensagens, vamos falar hoje à noite sobre o propósito de Deus para a família. Deus é o criador da família, Ele é o autor da família. A história do homem e da mulher começaram aqui. Esse texto que li hoje à noite, que nós lemos hoje à noite, fala daquele momento quando a Trindade reúne nos céus e decidem criar o homem, decidem fazer o homem. Eu gosto desse texto que diz assim: e disse Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Disse Deus: façamos, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E interessante que disse Deus, então fez homem e mulher. Aqui não entra em detalhes, mas mais adiante nesse texto sagrado tem os detalhes de como Deus criou a mulher, como Deus formou a mulher ao Adão acordar daquela anestesia divina, porque foi uma anestesia dos céus. Para fazer a cirurgia foi uma anestesia, não sei quantos minutos durou. Quem é capaz de nessa noite arriscar quanto tempo Deus demorou para fazer Eva? Porque diz que ele colocou um sono em Adão, anestesiou Adão,
E nesse período que ele estava anestesiado, dormindo, Deus tomou parte do seu lado e ali fez então a mulher. Quando ele acorda, ele olha e diz: interessante, tem alguém aqui que... Eu acho que naquela época tinha espelho. O que você acha, Leonice? Como que ele sabia que ela era parecida com ele? Eu acho que ele viu o reflexo na água. Eu acho que o espelho, a água é um bom espelho, não acha? O homem era muito mais inteligente que hoje, porque ele olha e ele vê que tem alguém que é igual a ele. Ele disse: esta é muito parecida comigo, ela é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne. Eu acho que Deus, quando acordou Adão, ele disse: Adão, eu tirei um pedaço de você, mas eu fechei de novo a costela. Fica preocupado não, eu tirei uma parte de você e fiz esta belezura que está aí do seu lado. Olha para a esposa que está do seu lado e diz: você é uma belezura. Uma belezura. Ela está falando que aperfeiçoou. Hein? Ela está falando que Deus aperfeiçoou. Amém? Ela é uma belezura. Adão fica maravilhado. Fica tão maravilhado que ele disse: ela vai ser chamada de varoa. Ó, irmão, varoa aqui, porque a escritura diz que o homem é chamado de varão. Se ela é varão, então a varoa, né? Mas é melhor, eu sou homem, essa vai ser chamada de mulher. Ele já dá um nome para ela, já dá ali, será chamada varoa. Mas é lógico que Deus deu a ela um nome, Eva, e deu a ele o nome de Adão. Ali, irmãos, começou a nossa história. Ali começou a primeira família da Bíblia. Então, nesta noite, família é uma invenção divina. Família é um propósito divino de povoar a terra, de encher a terra e também povoar o céu. Amém? Amém. É um propósito que nasceu no coração do Criador, no coração de um Deus cheio de amor e graça, que começou toda a história. Por isso, nessa noite, eu quero dizer para vocês que, infelizmente, o pecado entrando na raça humana, ele ofuscou muito a beleza do casamento. O pecado ofuscou, o pecado estragou, o pecado tirou todo o entendimento do homem e da mulher a respeito do que significa de fato esse projeto maravilhoso criado por Deus, inventado pelo Criador, chamado família, casamento. Nesse texto Deus já disse: olha, eu crio vocês com a missão de povoar a terra. Por isso, irmãos, casamento é também o propósito de Deus de gerar pessoas semelhantes a nós. Aqui Deus disse: enchei a terra, povoai a terra. Hoje estão até assustados com o crescimento que a terra está. Dizem que um dos motivos da volta mais rápida de Jesus, que ele vai voltar logo, é a superpopulação do mundo. Mas isto já foi uma profecia divina, uma palavra divina, uma ordem do Criador, dizendo que aqueles que ele criava deveriam começar a povoar a terra, encher a terra. Por isso, ter filho significa também fazer parte do plano maravilhoso do Criador. Deus, irmãos, criou a família. A família tem um propósito estabelecido pelo Senhor. Qual é o propósito de Deus, irmãos? Em primeiro lugar, é ter aqui na terra, preste bem atenção, é ter aqui na terra famílias que refletem a glória do seu Criador. Famílias que trazem a glória do Criador para dentro da sua estrutura, dentro do seu lar.
Então o propósito de Deus ele é duplo, é ter na terra famílias que glorificam a Ele, famílias que exaltam a Ele. Gosto sempre de pensar, irmãos, que o propósito de Deus não é salvar o marido, é salvar a família inteira. O propósito de Deus não é os pais não servem a Deus, mas os filhos servem. O propósito de Deus é salvar a família. Desde o início da palavra de Deus, irmãos, nós encontramos tantos textos sagrados do plano de Deus, e vemos homens confessando para a sua vida. Um dia desse, não sei quem foi, pastor Daniel, ou fui eu, que um de nós falamos aqui da família de Josué. Acho que foi eu mesmo que falei da família de Josué. Que Josué disse: eu não quero servir a Deus sozinho, a minha casa também vai servir a Deus. Então Deus é o Deus da minha família. É interessante, por exemplo, certa ocasião Jesus entrou, irmãos, na casa de um homem, e ele diz que a salvação, aquele homem que abriu o coração e ele reconheceu a Jesus Cristo, Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa. O propósito de Deus não era salvar o homem, era salvar a sua casa inteira. Aquele homem que olhou para Paulo e disse: o que eu posso fazer, Paulo? Silas e Paulo foram visitados de uma maneira sobrenatural naquela cadeia, e o carcereiro, quando viu tudo aquilo que Deus estava fazendo naquele lugar, ele perguntou: o que eu posso fazer para ser salvo? Paulo diz: para você ser salvo é crer no Senhor Jesus. Mas Paulo diz: vai ser salvo tanto você como a sua casa, a família inteira do carcereiro de Filipos. Domingo passado o pastor Luiz falou aqui de famílias interessantes, famílias diferentes. Aquela era uma família de solteiros ou de viúvos, não sei, pode ser que aquelas 3 mulheres fossem viúvas, não sei se o Lázaro foi. Pastor Luiz, você arrisca dizer que Lázaro foi casado? Não tem jeito de dizer, né? Pode ser que Marta ficou viúva, não sei, mas era uma família de pessoas sozinhas, né? 2 irmãs e mais um irmão. Era uma família de 3. Mas a presença do Senhor era tão real naquela família, não é verdade? Tão real que o pastor fez até uma linda aplicação de como trazer Deus para dentro da casa. Cada um faz uma parte, não é verdade? Cada um fazendo uma parte. Alguém preparando uma refeição para Jesus, a outra pessoa fazendo aquele papel que quem recepcionava deveria fazer, que era lavar os pés do visitante. Jesus era um visitante especial. Lavar os pés de Jesus, enxugar os pés de Jesus com o seu próprio cabelo, era o papel de Maria. E o seu irmão sentado à mesa ali fazendo aquela recepção que era muito comum do homem, estar ali, não é? Honrando a visita. Uma família. Meus queridos, o plano de Deus e eu quero dizer para você hoje à noite: se tem alguém na sua casa que ainda não serve a Deus, não desista. Infelizmente eu fico muito triste quando ouço alguém dizer: aquele não tem, meu marido não tem jeito não, pastor, ou minha esposa tem um coração muito duro, não tem jeito, meu filho então, pastor, não tem mais jeito. Meus queridos irmãos, não tem coração tão duro que Deus não possa quebrantar. Amém. Não tem pessoas tão incrédulas que não possam ser transformadas pelo poder do Evangelho. Amém. O plano de Deus é salvar a sua família. Amém. Creia nisso hoje à noite, que o Deus que eu creio, que eu vivo, desde o dia que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, era eu, Nilza e 2 filhos na época.
Desde aquela época, irmãos, eu tomei posse dessa promessa da palavra de Deus, que a minha casa seria salva. Nós estávamos iniciando a nossa família. Tanto é que quando eu criei no Evangelho, a Nilza brigou comigo. Mas o pastor disse, é questão só de tempo, Antônio. E foi pouquinho tempo. Meses depois, ela veio para Jesus. Converteu-se ao Evangelho. E nós, desde pequeno, começamos a levar nossas crianças. O Cláudio e o Ricardo, levando para a igreja desde pequeno. Aí veio o Samuel, depois veio a Ana Paula, e finalmente veio a Débora. Todos eles eu tive o privilégio de levar para ser apresentado ao Senhor em consagração, fazendo aquilo que a palavra de Deus manda, apresentando meus filhos ao Senhor em consagração. E depois, já no ministério, eu tive a honra, o privilégio de batizar todos os 5, confessando publicamente a sua fé no Evangelho, em Cristo como seu Salvador pessoal. E todos os dias eu oro pelos meus filhos, eu os consagro no altar, eu oro pela minha família, oro pelos meus netos, porque eu creio, irmãos, que a vontade de Deus é, em primeiro lugar, ter uma família que mostra que Deus existe para essa terra. A única maneira que Deus vai ser conhecido nessa terra é através de famílias que têm Deus como Senhor delas. Amém? Isso aí é muito sério. Mas também o propósito de Deus, irmãos, é ter uma família eterna. Pastor, mas como explica isso aí? Olha, irmãos, há muita indagação. Eu não posso dizer para vocês com certeza como vai ser. Jesus diz que no céu não vai ter mais casamento. Lá não casa e nem se dá mais em casamento, certo? Então, solteiros aqui, se quer não deixa para casar no céu, não, já casa aqui. Porque no céu não casa nem se dá em casamento. Jesus diz, lá será como anjo, então não vai casar e nem se dá em casamento. Mas eu creio, irmãos, aí eu fico imaginando, olha aqui, que coisa mais linda. Eu creio, eu vim para Jesus, entreguei-me a Ele, minha esposa veio, Ele nos deu filhos, e os filhos servem a Deus na terra. Vocês acham que lá no céu Deus vai separar a gente? O que você acha, Edson? Com as suas teorias malucas? Eu acho que não, que não vai separar a gente, que a gente vai. Então eu creio que Deus tem o plano de ter uma família eterna. Amém? Tem uma família eterna. Você conseguiria ficar separado da Carol lá no céu, pastor Luiz? De jeito nenhum, né? Não, adora a Deus juntos aqui e continua adorando na eternidade. Eu não sei como vai ser, queridos, mas eu fico imaginando, porque lá nós vamos ter um corpo, não é? Se morreu não tem problema, vai ressuscitar, vai voltar a viver de novo. Aqueles que estiverem vivos terão um corpo transformado, glorificado. Mas eu acredito que Deus tem um plano de ter famílias eternas. Família eterna. Aliás, quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem para morrer. O pecado entrou, trouxe morte, mas Deus não criou o ser humano para morrer. A vontade de Deus era que o homem vivesse, e a vontade dele é que ele vive, porque em Cristo nós temos de novo a garantia da vida eterna. Se aqui na terra é maravilhoso servir a Deus, ter uma família, ter uma esposa, ter filhos, né? Ter essa coisa linda chamada família, irmãos, os céus será um lugar, eu acredito, do propósito final de Deus para a família. O casamento, irmãos, é muito mais do que a união de duas pessoas. O casamento é esse misterioso,
feito de Deus. Essa invenção divina é mais do que duas pessoas se unirem. É um propósito de Deus, de ter na terra a glória dele sendo manifesta, e nos céus adorarmos a Deus por toda a eternidade. O propósito de Deus aqui na terra, irmãos, é interessante. Quando a gente vê, logo depois do dilúvio, do transcorrer do tempo, quando Deus chama Abraão, Deus chama um homem que era casado, e Deus promete para aquele homem abençoar na fé que Deus quis gerar no coração dele, porque a minha fé de Abraão, irmãos, era a fé gerada por Deus. Ele chama alguém e faz com que no coração daquele homem gere fé. Deus diz para Abraão: olha, eu vou formar uma família, através de você eu vou formar uma família, mesmo sua esposa sendo estéril, eu vou formar uma família de você, Abraão. Mas Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas através da sua fé. Isto é, creia em mim, que através dessa fé, de acreditar em mim, todas as famílias da terra. Então quero que os irmãos entendam: você não está aqui hoje à noite por mero acaso. Você faz parte de um projeto de Deus de ser abençoado e continuar levando essa cadeia de bênção para outras famílias, amém? Amém. Como que em Abraão, todas as famílias da terra poderiam ser abençoadas? Através de gerações que acreditam nesse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, neste Deus que enviou o seu unigênito Filho Jesus para a salvação de todo aquele que crê. Através da nossa vida, irmãos, famílias vão sendo alcançadas. Você que está aqui hoje à noite, sabe que você não está aqui porque de repente deu uma luzinha na cabeça, alguém falou de Deus para você. Uma família se interessou por você. Então o propósito de Deus é, de fato, irmãos, formar para Ele famílias que continuem crendo na promessa abraâmica, de enquanto Jesus não voltar, o nome de Deus não pode ser apagado da terra. Põe isso na sua cabeça: enquanto Jesus não voltar, o nome do Senhor, a fé que no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, irmãos, ela não pode ser extinta da terra, porque Deus disse que todas as nações desse mundo seriam abençoadas, todas as famílias. Preste atenção, ele usa essa expressão, todas as famílias. Deus, irmãos, quer formar uma grande família. Preste bem atenção. Outro aspecto: uma grande família de filhos e filhas de Deus. Veja bem, hoje à noite é outro aspecto aqui da família, porque nessa noite eu não tenho nenhum parentesco de sangue com Jaime, mas ele é meu irmão. Está entendendo? Eu não tenho nenhum parentesco com Moisés, é meu irmão. Então nós somos uma família, somos ou não somos? Então, nesse sentido, irmãos, também nós nos tornamos família. Gostamos de sentar juntos na mesa para comer, não é verdade? De brincarmos juntos, de ter essa interação. Essa é coisa maravilhosa. Só, irmãos, o agir de Deus traz pessoas de famílias diferentes, de cidades diferentes, de origens diferentes, costumes diferentes, totalmente diferentes um do outro, mas em Cristo se torna uma só família. Amém.
Amém. Então o projeto de Deus é lindo para a família. A sua família, ela faz parte deste projeto maravilhoso da família de Deus. Deus quer que nessa noite, queridos, nós entendamos que em Jesus nós somos chamados de família. A família, qual é o papel da família? Qual é o papel da igreja? Qual é o papel desse misterioso projeto de Deus na sociedade onde nós estamos inseridos? Meus amados, o lar, lá onde você habita, onde você mora, o lar serve de fato para dar base sólida para a igreja. Eu ainda, irmãos, creio que uma igreja só é forte se ela for formada de famílias. Não estou dizendo que uma senhora sozinha, um senhor sozinho, uma moça sozinha, uma pessoa sozinha não pode fazer parte da igreja. Não, muito pelo contrário. A vontade de Deus, irmãos, é que a sua igreja, ela de fato seja uma igreja que alcance os seus entes queridos para Jesus Cristo. Então a igreja, a base dela deve vir do lar. Eu nessa noite louvo a Deus, cada domingo à noite que eu chamo esse grupo de crianças e os abençoo aqui. E, ô Júlia, não era você que ia dar aula? Não, eu oro com eles e distribuo para o professor. Ah, que chique! Então, cada uma daquelas crianças ali, ou mais de uma às vezes, estão inseridas dentro de uma família. Está entendendo? Cada uma delas estão inseridas dentro de uma família, dentro de um lar. Esse papel, irmãos, de levar, então, a igreja, aqui está a igreja Mirim, a igreja de amanhã, essas crianças aqui estão aqui, amanhã eles serão. Eu lembro, há pouco tempo atrás, a Júlia fazia parte. Quando eu falava, vamos chamar aqui as crianças, a Júlia vinha correndo, vinha. A Nicole, então, vinha correndo, porque ela hoje já é uma universitária, quase terminando sua faculdade. Mas eu fico maravilhado, irmãos, porque a igreja, ela é o lugar que tem como alicerce Cristo e a família. A família. Cristo é a rocha, mas a igreja é a família. E quero dizer para você hoje, mesmo que você esteja sozinha aqui hoje à noite, você é uma família. Eu venho aqui a Cremasco. Cremasco é uma família. Ela é uma sozinha, mas ela é a família. Ela está aqui hoje à noite. Está entendendo? Então, nessa noite, a obra do Senhor, irmãos, de restauração da igreja, ela depende muito da restauração de famílias. Só assim. Eu sei que tem alguns ministérios, por exemplo, tem muitas igrejas, irmãos, que foca toda a sua ideia de ministração do evangelho em cima de jovens. Todo o seu enfoque evangelístico está em jovens. Eu acho que isto é bom, mas não é o ideal. O ideal é foca na juventude, mas foca nos pais deles também. Foca na família. Hoje, algumas igrejas, irmãos, acabam separando. Os filhos estão na igreja porque lá é a igreja de jovens. Os pais estão na outra igreja porque não encontrou espaço adequado. Não tem lá o
estilo de igreja que eles encaixam no perfil da igreja. E eu acho que a igreja não deve ter um perfil de uma faixa etária. A igreja deve ter um perfil de família e atender a todas as idades. Ter um foco muito bom, uma ministração, um investimento em ministério de crianças, em ministério de adolescentes, de jovens, de adultos e da minha idade aqui, da terceira idade. Deve ter para todo mundo, está entendendo? A igreja, ela deve cumprir esta missão. A melhor coisa que nós podemos fazer, irmãos, para solidificar a igreja, é formar famílias sólidas. Pais aqui, mães presentes, irmãos e irmãs, lá dentro da sua casa, viva Cristo. Solidifique a sua família, porque vocês vão me abençoar como pastor. Vão abençoar a igreja que vocês fazem parte. Por isso, os princípios que eu ouço do Evangelho, que eu creio no Evangelho, eu os vivo dentro de casa. Eu vivo dentro de casa. Princípios de caráter, de honestidade. Ontem, 2 caixas do supermercado Condor ficaram boquiabertas, mas era uma oportunidade de eu testemunhar, porque eu aprendi isso, mesmo meu pai e minha mãe não sendo cristão, não sendo evangélico, cristãos eram, não é? Muito rígido no princípio de formação de caráter. Eu estava fazendo as compras lá no Condor para o almoço de hoje, e era uma menina bem novinha que estava no caixa. E ela foi passando, e chegou nos refrigerantes, ficou por último, ela foi passando os fardos de refrigerantes. E ela passou então os 2 fardos de refrigerante que eu comprei de Pepsi Cola e os outros, não sei quantos fardos lá, acho que uns 4 fardos de Guaraná. Passou no caixa e era interessante. Ué, passou aqui como se fosse uma outra coisa. Falei, depois a gente vê. Na hora que imprimiu o boleto, o cupom fiscal, a gente vê direitinho. Mas aí ela foi e imprimiu. Para ela estava tudo bem, mas para mim não estava nada bem, porque tinha cobrado num refrigerante de R$ 4,99, saiu o preço de R$ 2,99, quer dizer, menos R$2 cada um. E saiu com um código de aquele H2O lá, o fardinho do refrigerante H2O lá. Eu falei, filha, falou, olha, o senhor quer deixar assim mesmo? Eu falei, não, filha, não. Se você estiver me cobrando a mais, eu não ia deixar não. Mas está cobrando a menos também, não quero deixar não. Aí ela chamou o chefe, veio a gerente, veio um monte de gente lá para ver o negócio. E no fim a própria mulher que veio lá resolver o problema, ela ficou assim. Eu falei, filha, quero que você saiba que eu tenho a marca de Cristo. Eu sou um cristão. E minha consciência jamais me deixaria pagar menos. Assim como eu fico olhando, se for a mais, eu volto aqui e dizer, olha, me cobrou, como algumas vezes já pode acontecer, de você dizer, está errado, certo? Irmãos, aonde eu recebi isto? Dentro do meu lar. Pais aqui, seus filhos são iguais aos filhos de todo mundo. Eles vão ver as outras crianças fazendo coisa errada. Vão ver pegando as coisas, não é? Trazendo um lápis a mais que não é o dele, uma caneta a mais da escola que não é, às vezes pegou, não é?
O Arthur essa semana chegou, estava com um lápis do coleguinha que ele gosta de dar um nome. Ele falou: pô, como é que esse lápis foi parar dentro do meu lápis? Eu falei: certamente vocês sentam na mesma, sentam junto, brincam lá, e veio o lápis do seu amigo. Ele falou: mas como que veio? Eu falei: Arthur, veio, botou aí no meio do seu estojo de lápis e veio o lápis. Mas agora você vai, nem põe ele dentro, chega lá e entrega para o seu colega, dizendo: olha, eu não sei como, mas seu lápis, foi aqui está seu lápis. Eu perguntei: entregou lá para ele? Entreguei, sim, vou. Então ele está aprendendo que tem que ter caráter, tem que ser honesto. Concorda, queridos? Então isto é uma coisa que eu fui formado com uma rigidez de honestidade do meu pai e da minha mãe, nesse princípio de ser honesto. Pais, vocês formam o caráter dos seus filhos, e formando principalmente o caráter de Cristo, a presença de Deus. Então a igreja, irmãos, ela está inserida na sociedade. Eu estava no supermercado, ninguém era cristão, mas eu estou inserido nessa sociedade. E que oportunidade que eu tive de dizer da minha fé, que eu sirvo a Deus, que eu sou um cristão. Ficaram olhando para mim. Você está entendendo? Ficaram olhando para mim. Falei: mas será que ainda existe isso? Não, eu acho que existe. Existe, porque aonde tem um cristão, ele tem que ter consciência que Deus anda com ele 24 horas, que Deus vê tudo que eu penso e falo, tudo que eu olho, tudo que eu faço. Deus está olhando para mim. Amém? Então eu vejo que a família é essa oportunidade de nós gerarmos caráter, formar princípios de conduta, de rigidez, que vem da verdade, e isso honra a Deus. Nós estamos com isso cooperando com Deus no seu propósito, irmãos. A igreja, ela vai ser forte, vai ser uma igreja que tem poder para enfrentar as mentiras que nós vivemos na nossa sociedade e enfrentar de fato todas as investidas de Satanás, se ela for formada por princípios familiares rígidos de conduta que honra a Cristo. A igreja, ela é composta de famílias, mas não é só a igreja que é composta de família. A nossa sociedade, ela é composta também de família. Hoje à tarde conversava com meu filho nos Estados Unidos. Ele estava dizendo: pai, como a América mudou nesses 23 anos que eu estou aqui. Ele disse: não é a mesma América. Eu falei: Brasil também não, Ricardo. Ele disse: pai, não é a mesma América. Ele disse: cada dia a gente vê coisas absurdas. Coisas absurdas, pai, coisas absurdas acontecendo, leis que eles fazem, que a gente fica assustado. Como vão criar nossa família numa nação dessa? Eu falei: olha, no Brasil não vai ser diferente não, se vir no Brasil vai ser a mesma coisa, ou pior. Mas está entendendo, queridos? Família. Se tivermos famílias, irmãos, bem desenvolvidas, famílias que de fato acreditam num Deus santo e vivem em santidade, que expressa essa alegria, essa felicidade de Cristo no seu viver, nós vamos abençoar e vamos ser sal para essa terra e luz para este mundo tenebroso. Deus nos chama para isso. Não existe nada para competir, irmãos, com uma família que tem harmonia, que tem graça, que tem a presença maravilhosa
do Senhor fazendo parte dela. Como o mundo hoje vive. Como eu disse, nós estamos vivendo, irmãos, numa época de total desagregação. Total, eu diria, demolição. Os alicerces, os princípios estabelecidos por Deus, infelizmente, estão sendo degenerados, desagregados. Satanás sabe que seu tempo está se aproximando. Por isso ele está investindo no mais precioso que existe nessa terra, que é a família. Matar, roubar e destruir. Essa é a missão do nosso inimigo maior. Satanás tem atacado valores que por milênios eram valores invioláveis. Hoje, esses valores têm sido totalmente violados. O inimigo tem prevalecido muito. As trevas estão cada vez entrando em muitas famílias. Hoje, uma das coisas que meu filho falava, eu falei, tudo que acontece aí, Ricardo, logo é importado para o Brasil. Ele disse, conta uma história. Ele disse, pai, uma família de gente que a gente conhecia aqui na América, que tinha uma espécie de uma confeitaria. São cristãos professos que vivem na igreja, e eles fabricavam bolos de aniversário. E aqui na América é assim, você faz, algumas empresas fazem e são contratadas para ir lá na festa e servirem, né? Aquilo que fazem faz parte do... Acho que no Brasil tem também, a pessoa fabrica e ele vai depois e serve. Diz que eles eram esse estilo de trabalharem. E chegou um casal, só que era um casal de 2 homens. E disse, queremos contratar o serviço de vocês para fazer um bolo de casamento. Aí quem é a noiva? Não, a noiva é ele. Aí, e queremos contratar o serviço total de vocês irem e prepararem tudo e servirem. Aí o Ricardo disse que eles disseram, mas olha, nós pelos princípios cristãos que a gente tem, nós não podemos fazer esse serviço. Saíram dali, entraram com um processo na justiça. Ricardo disse que o juiz sentenciou que eles tinham que pagar mais de $100.000 de indenização para aquele casal. Tiveram que fechar, vender a empresa para pagar a indenização. Ele disse, pai, essa é a América que eu estou vivendo nela. Ele disse, quando eu vim não tinha negócio de esse tipo de casamento aqui. Eu falei, no Brasil, acho que uns 4 ou 5 anos atrás não tinha também, agora tem. Não é? Tem. A família está sendo desagregada. A psicologia moderna, que é contra todo princípio de disciplina, que pais têm que deixar os filhos fazerem o que eles querem. Não pode influenciar em nada nas suas escolhas e decisões. Se querem o que querem, deve fazer. O diabo tem invadido os valores sagrados da Santa Família, distorcendo totalmente princípios, funções. Vivemos numa época
das mais difíceis. Mais difíceis. Nesses dias, irmãos, Deus nos chama, eu e você, para que através de nós Ele possa começar a regenerar, trazer de volta valores, nos ajudar, irmãos, a sermos este fermento de Deus, essa luz de Deus, esta ação de Deus na nossa geração. Nós nessa noite temos que olhar com otimismo, irmãos, porque Deus é o mesmo ontem. Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente, Ele é o mesmo. Amém. Quero dizer para vocês que se o diabo tem a missão de matar e roubar e destruir, Jesus tem a missão de dar vida. Amém. Acredite, você que está hoje à noite aqui, confesse com a sua boca: eu e a minha casa vamos servir a Deus. Eu e a minha casa vamos fazer de tudo para trazer a atenção de pessoas que nós conhecemos, do nosso relacionamento. Queremos trazer pessoas para Deus. Cada encontro de casais que essa igreja faz, normalmente uns 20 ou 30% são pessoas às vezes que nem são frequentadores de igreja, não é isso? Irmãos, eu quero que nós não apenas convidemos pessoas, mas que nós firmemos um pacto com Deus, assim: olha, se depender de mim, eu vou levar essa família para Jesus. Amém. Se depender de mim, eu vou levar Jesus para essa família, eu vou levar o meu testemunho, eu vou me aproximar dessa família, porque a missão da igreja, irmão, é não botar essa ideia de que a desgraça vai tomar conta dessa terra. Não, eu tenho que acreditar que ainda estamos na dispensação da graça. Se a desgraça, a graça traz de novo vigor, vida e esperança. Amém? Amém. Eu creio, e você precisa nessa noite acreditar que Deus vai, para mim, antes da volta de Cristo, vai haver, irmãos, um poderoso avivamento nas famílias dessa terra. Eu creio nisso, que nessa noite Deus nos chama para sermos um referencial, para sermos, irmão, da nossa geração, essa luz que leva esperança, que leva para muitos lares em trevas o desejo de ver mudança. Que Deus nessa noite possa nos ajudar. Que Deus nessa noite, volto para os solteiros aqui, a vontade de Deus, solteiros e solteiras. Deus quer fazer de você nessa noite um formador de uma família que honra a Cristo. Amém. Eu fico abençoado, irmãos, quando eu abençoo. Neste altar eu já abençoei muitos casamentos. Na minha vida de ministério eu já abençoei muitos casamentos. E eu creio que um casal que leva a sério aquilo que falam aqui, que toma esse compromisso, Deus, irmãos, é um Deus que vai honrar o compromisso de duas pessoas. Por isso, nós queremos ver essa igreja formar famílias, formar lares, com princípios que verdadeiramente honram a Cristo. Jovens que nesta noite já estão sonhando com um dia ter um lar, começa a falar com Deus, porque o texto que eu li hoje à noite, ele disse: Ele te formou, e Ele com certeza já formou. Se você já é jovem, Ele formou alguém.
É só você orar que Ele te mostra quem. Deus sempre tem uma Eva para o Adão. Deus tem. Que você possa, como Adão, dizer: ela de fato é uma dádiva de Deus para mim. Deus quer abençoar o mundo através da igreja e de famílias, restaurar matrimônios, restaurar vidas. Nessa noite, esse é o propósito divino de Deus para as nossas famílias aqui presentes. Amém? Amém. Que Deus abençoe sua casa, meu irmão. Amém. Que Deus abençoe você como esposo, você como esposa, Amém. vocês filhos. Honrem seus pais, porque vocês têm promessa de ter uma vida abençoada em tudo que vocês fizeram, até mesmo no casamento depois. Amém? Fiquemos em pé. Quero nessa noite orar pela sua casa. Se você está perto da sua esposa, dos seus filhos, se juntem aí. Nós vamos orar pela nossa família. Quero nessa noite dizer para você: olha, a sua família, ela é alvo da mão abençoadora de Deus. Mas preste atenção aqui: a sua família, ela é alvo dos ataques infernais. As setas do inimigo estão voltadas para a sua vida, para a vida da sua família, para matar, roubar e destruir vocês. Mas nessa noite, preste bem atenção, Ele disse: o meu anjo está à volta de você. O anjo do Senhor está ao seu redor. Nessa noite, os olhos do Criador estão voltados para você. Amém. Por isso, praga nenhuma pode chegar dentro da sua tenda. Maldição nenhuma pode chegar na sua casa, porque a seus anjos Ele dá ordem. Deus é um Deus que cuida dos seus. Pai Santo, Deus maravilhoso, quero nessa noite, Senhor, orar por esta igreja. Mas, Senhor, neste momento, orar por cada esposa, cada marido, cada filho aqui. Quero orar, ó Deus, por cada uma daquelas irmãs que estão sozinhas, irmãos que nessa noite estão sozinhos, mas eles são uma família. Amém. Meu Deus, nessa noite eu quero pedir a bênção do Senhor sobre cada filho aqui, cada jovem, cada adolescente, cada criança inserida nessa sociedade sem valores. Mas hoje à noite nós temos o maior de todos os valores, que é o Criador. Deus, nessa noite eu oro pedindo que o Senhor venha tomar cada um de nós, estender a sua mão para abençoar o meu lar, a minha casa, abençoar o lar do meu irmão e da minha irmã aqui presente. Ó Deus, invada a casa de cada um aqui com a sua glória. Senhor Jesus, seja glorificado em cada família nessa noite. Nós queremos, Senhor, nessa geração, Senhor, onde os alicerces têm sido infelizmente desfeitos, mas a rocha que é Cristo nessa noite, ela vive e viverá para sempre. E queremos edificar a nossa casa, a nossa família nesta rocha. Ajuda-nos nessa noite. Espírito Santo, nos ensina a ser melhores.
Ó Deus, derrama do seu amor no coração de cada esposa, de cada esposo, de cada filho. Dá-nos, Senhor, aquele temor reverente. Oro pedindo que aonde estão agora, que a mão do Senhor os alcance. Oramos por todas as famílias, ó Deus, que têm adentrado a este lugar, que fazem parte da história dessa igreja. Estenda a sua mão nessa noite, com milagres, abençoando cada lar representado aqui. É o que eu lhe peço, Pai. E também agradecido estou, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que as consolações do Santo Espírito de Deus nos acompanhem agora e sempre. Amém. Nas mãos e navega com fé com o Senhor, aleluia!